E vamos lá para mais um vídeo educativo aqui no canal. Vamos continuar falando aqui de elétricas para 2024. No último vídeo eu falei de geradoras, é esse vídeo aqui onde eu abordei mais aí sobre o case de Auren Energia, que vem caindo aí, né, e preocupando alguns investidores. Passa lá nesse vídeo se você ainda não assistiu. Mas aí após esse vídeo, muitos me mandaram mensagens querendo também que eu abordasse aqui o panorama, né, e trouxesse informações de demais empresas, como por exemplo a Copel. Eu vi que muitos investidores estão na bronca com a Copel, muitos perguntando, né, cadê os dividendos da empresa, o que está acontecendo com a empresa. Então vamos lá, falar um pouco de Copel, depois eu passo para outras empresas. Primeiramente, é importante entender a empresa, o negócio, a realidade, o que ela está fazendo nesse momento e depois tirarmos conclusões. Então já me conta aqui nos comentários se você investe nas ações da Copel. Mas olha só, veja aqui, né, a principal bronca é os dividendos que estão em queda. Como eu disse, vamos entender primeiro a questão, depois eu volto aqui nessa parte dos dividendos. Mas é importante, pessoal, entender que investir em ações de elétricas principalmente, é isso aqui, ó, foco no longo prazo. As empresas, elas estão mirando o longo prazo, focado nisso aqui, ó, no seu negócio principal. Não adianta a empresa fazer gracinha agora para te agradar, entregando para você um baita dividendo e lá na frente a fonte secar. Isso não é sustentável. Então a Copel, ela é uma empresa recém-privatizada e ela vem fazendo desinvestimentos para focar no que importa, ou seja, ela vem se desfazendo de ativos que ela não considera rentável ou que não faz mais sentido na sua estratégia de longo prazo. Na visão da empresa aí, né, já seria até uma visão de médio prazo, vamos dizer assim, né, pensando em 2030, onde a Copel pretende continuar aí entre as maiores empresas integradas de energia do Brasil, com foco nos 4 principais segmentos: geração, transmissão, distribuição e comercialização. Então, para quem gosta de transmissão, por exemplo, que é o segmento, né, mais seguro dentro do setor elétrico, a Copel é uma opção. Ela tem uma boa exposição aí em linhas de transmissão, uma boa RAP, além aí, né, de uma calibragem também em geração e distribuição. A parte de geração, é importante frisar que é boa parte hídrica, tem seus riscos, né? Cerca de 70% aí, se não me engano, e a empresa investiu em eólicas, que hoje representa aí cerca de 17% da capacidade instalada. Ou seja, a empresa está com um portfólio diversificado. Então, o foco da empresa é continuar sendo referência nesses negócios. E até pouco tempo, o que era a dúvida? Era a renovação dessas 3 grandes concessões aqui da empresa. E ao que parece, ficou para trás, deve ser renovados aí por mais 30 anos, então isso é um dado importante para o investidor de longo prazo. E toda essa conjuntura aqui de investimentos, de renovação de concessões, o pós-privatização requer bons investimentos. E hoje nós podemos dizer que a Copel está mais ou menos aqui, ó, nessa terceira fase aqui, né, do seu processo de geração de valor. E aí a gente tem que entender que nesse momento o acionista, ele não é prioridade, mas não é porque a empresa não se importa com você, investidor, é porque ela precisa no primeiro momento se garantir para depois te atender. Entendido isso, vem a pergunta, a reclamação aí do investidor. Quando que a empresa vai voltar a pagar os grandes dividendos? O que aconteceu com a empresa que ela pagou muito no passado recente e agora paga pouco? Bom, aí eu volto aqui, ó, na tela dos dividendos que eu comecei o vídeo. O que aconteceu? É o que eu comentei aqui nessa apresentação, né? Com a privatização vem a necessidade de crescer. Entenda que o fato de uma empresa privatizar não quer dizer que ela vai cruzar os braços, ela não pode fazer isso. Nem faz sentido, né? Coisa que acontece muito erroneamente com as estatais. Além do sistema inflado da estatal, a empresa não mira investimentos ou não faz bons investimentos na maioria das vezes e aí fica pagando às vezes ali todo o lucro para o acionista, mas aí a empresa não cresce e nem contribui também para o crescimento econômico. Muito diferente de uma empresa privatizada que vai mirar o crescimento, vai mirar o lucro, ao fato em que contribui aí para a roda girar em todos os sentidos, não só trazendo investimentos, como gerando emprego e entregando, né, ou distribuindo seus resultados. É isso que a gente quer. E para isso, a empresa ela
tem um custo, isso não sai de graça, né? E por isso ela aumenta a alavancagem. E a consequência de aumento de alavancagem é redução do payout. É um dos motivos aí pelos dividendos estarem menores. E aí eu volto a frisar que isso não é motivo para ficar triste, tá, pessoal? É para ficar feliz, porque você tem a certeza de que a empresa está fazendo o que se propôs fazer. E a consequência é otimizar o retorno para o acionista lá na frente. Até porque o controlador, ele também quer dividendos, não é só você não. E aí eu sei que muita gente entrou aqui, ó, no hype ali do dividendo, né, do baita dividendo, não fazia ideia da situação da empresa, o que a empresa estava fazendo, o que estava acontecendo. Esse baita dividendo aqui foi também por consequência de eventos não recorrentes lá de trás, e a empresa ela também fez desinvestimentos na ocasião, sem falar, né, que a gente estava vindo de um ciclo de queda de juros na pandemia, logo depois, né, aquela reviravolta aí com o aumento da inflação, o que acaba beneficiando também, né? Beneficiou, na verdade, muito aí as empresas elétricas por conta dos contratos delas aí que seguem esses índices inflacionários. E aí, na época, né, com a privatização da empresa ainda incerta, né, nem se falava muito disso, ao passo em que a alavancagem foi muito beneficiada aí com aquela entrada de caixa e ficou nos menores níveis históricos aí, ela pôde pagar o máximo de payout que a alavancagem permitia. Ou seja, qualquer pessoa antes de investir, se tivesse feito a pergunta básica, né? Eu vou falar até igual lá na minha terra em Minas Gerais, se tivesse se perguntado, uai, tem um trem errado aí, a empresa nunca foi assim, como que ela me paga um dividendo dessa magnitude do nada? Será que isso é recorrente? Essa é a pergunta que você sempre tem que se fazer diante de uma situação parecida, semelhante a essa. E aí eu deixo uma dica de análise para você nesse vídeo. Sempre que você começar a analisar uma empresa, seja ela qual for, e verificar picos de lucros, ou picos de prejuízos, ou picos de dividendos, cuidado, certamente é um não recorrente. Sabe o que você faz numa situação dessa? Olha o trimestre exato que aconteceu o evento, vai lá no release daquele trimestre, lá no RI da empresa e procura pelos eventos ou itens não recorrentes, né? Ou leia as notas explicativas. E aí lá você vai encontrar, você vai entender que aquilo não vai se perpetuar. E principalmente, ó, se você estiver analisando a questão no ano em que o evento aconteceu, se a gente estiver no ano exato que aquilo está acontecendo, é aí que pega o sardinha desavisado. Olha só, aqui com o Copel mesmo, ó, vamos imaginar que nós estamos em 2022, tá? Esquece 23, 24. Estamos em 2022 e eu sou o sardinha desavisado. Aí geralmente o investidor comete esse erro aqui, ó, de olhar o ano anterior. Vê aí o baita dividendo, acha que será perpétuo, que vai se repetir no ano seguinte, aí vem o ano seguinte, cai um pouquinho, mas ainda o desavisado acredita, porque não sabe do que aconteceu, não olhou o release, o RI, aí passa mais um ano e vem o balde de água fria, né? O investidor se toca só depois de que investiu, sem entender a empresa. Aqui no caso da Copel ainda está de boa, né? Porque as cotações elas estão subindo, né? O dividendo ter caído foi só um detalhe, isso é o de menos. Mas as cotações poderiam também estar em queda. Só não estão, na minha opinião, por causa do fator privatização. Então, entenda a empresa, aprenda a analisar os movimentos da empresa e principalmente o que são esses eventos não recorrentes que acabam distorcendo os números. E dentro de uma análise nunca devem ser considerados para tomada de decisão. É o que eu falei algumas vezes sobre Auren, por exemplo, né? Os eventos não recorrentes que pagaram ali os grandes dividendos e pegaram os sardinhas aí desavisados e agora estão na bronca também com a Auren por causa disso. E não faz o menor sentido, tá bom? Então você que está investindo em Copel, não espere grandes proventos ainda, fique feliz se a empresa conseguir manter ali o payout de 50%. Ah, mas eu vi a casa de análise, o banco X, o youtuber X falando que pode vir dividendo extraordinário. Sim, pode vir, porque como a gente viu, a empresa está fazendo desinvestimentos, ela está vendendo ativos. Então, talvez ela resolva pagar para o acionista. Pode acontecer, mas lembra do que eu acabei de falar. Vai ser mais um não recorrente para a conta.
Não se baseie nisso, não conte com isso, porque se vier, não é das operações da empresa. A melhora dos proventos consistentes da Copel virão à medida em que a empresa evoluir com a eficiência operacional que a privatização está proporcionando e vai continuar proporcionando ao longo dos próximos anos. E isso é um processo, não é da noite para o dia. Entendido isso, agora para a gente mudar de empresa, só respondendo mais uma pergunta. Está barata as ações da Copel? Olha, na minha opinião, para quem olha dividendos agora, 2024, 2025, não vale o preço de tela, tá? O foco da empresa agora, no meu entendimento, não é esse, dado aí os fatos que eu levantei para vocês. Mas para quem quer ser sócio no longo prazo, que é inclusive a tese que eu acabei de mostrar para vocês aí, onde a empresa está de fato trabalhando e comprometido com ela, aí sim, barata na minha visão. A gente está falando aqui de 2030 em diante. Setor elétrico é isso, é plantar agora para colher depois. Nesse contexto, eu vejo interessante se você estiver disposto a esperar. Vamos também para uma outra empresa que vocês me pediram para comentar, Neoenergia. É uma outra tese aqui do canal, inclusive, que eu acompanho desde o IPO. Muitos me perguntando aí, né, se eu estou fazendo aportes, inclusive, nessas quedas. Mas a resposta é não, pelo menos ainda não, embora eu acredite que abaixo dos R$20 pode começar a sinalizar um desconto, mas nem tão óbvio assim ainda. Vamos com calma, mas se a gente basear no crescimento aí de receita e lucro, é um case de crescimento, já é um norte aí para a gente seguir o nosso racional. É um negócio, inclusive, parecido aí com a Copel, né, que eu mencionei agora há pouco. Está muito diversificada em todos os segmentos aí do setor elétrico, bem calibrada aí, né? O segmento principal é distribuição, seguido aí de transmissão, com projetos em implantação, inclusive, transmissão. E a empresa também tem investimentos em renováveis, né? Projetos eólicos, solar e hidro, além de uma parte menor aí em liberalizados, que é a geração térmica e comercialização de energia. É um portfólio muito completo, como eu disse, né? Não perde em nada aí para a Copel, até pagou um bom yield em 2023, mas eu não conto com isso também agora no curto, talvez nem no médio prazo, porque é uma empresa alavancada sim, nada fora do normal para uma elétrica, mas é fato que a empresa cresce com dívidas, né? E isso não necessariamente é ruim, porque mostra que ela tem expertise em fazer isso muito bem. Veja que menos alavancagem não significou maior crescimento, e sim o contrário. O que me faz enxergar, nesse sentido, né, uma eficiência da empresa na utilização dos recursos de terceiros. Apesar da dívida, ela cresce usufruindo dela. Então acho que 2024, né, será um ano importante aqui para Neoenergia, né, em termos de projetos principalmente. A parte de transmissão, né, que vai ter aí um incremento de RAP importante, mais de 1 bilhão em 2024. A gente vê que a empresa foi efetiva e assertiva aí nos últimos leilões, e com isso os horizontes aí seguem abertos para a empresa, na minha opinião. Lembrando mais uma vez que as empresas ligadas à distribuição são a ponta mais arriscada ali do setor elétrico, tá, pessoal? Atenção nesse detalhe. Eu vou até tirar a Auren Energia aqui da nossa listagem, não é dela que nós estamos falando, ela é geradora. Hoje nós estamos pegando aqui empresas expostas à distribuição, e aí nesse contexto eu posso também listar aqui a CPFL Energia, que é um negócio também semelhante aí ao das demais empresas aqui, né? CPFL, a gente tem que frisar, né, que é mais refém de distribuição, sim, mas está numa fase aí mais tranquila, vamos chamar assim, né, com menor alavancagem do que as demais empresas que eu trouxe, e em contrapartida entregando aí melhores dividendos agora no curto e médio prazo, e por consequência, né, acredito também que está mais bem precificada pelo mercado do que Copel e Neoenergia olhando o longo prazo. Então é o que eu sempre falo, o mercado de ações ele não tem almoço grátis. Para buscar maiores retornos é preciso assumir mais riscos. Se você não está disposto, ou se você está disposto ou está começando a carteira agora, acho que é para esse investidor que eu tenho que falar nesse momento, para você que está começando a carteira agora, é começar pelo óbvio, geração e transmissão. Transmissão primeiro, principalmente, né? E deixar essas empresas aqui mais alavancadas ou mais expostas à distribuição para uma fase adiante ali do seu portfólio com ativos já mais consolidados.
não vejo aí como empresas para iniciantes, apesar de serem ótimas empresas, como eu disse, para quem já tem aí uma carteira consolidada, tá bom? Aí eu acho que nesse sentido vale muito o estudo. E dito isso, para a gente encerrar aqui o vídeo de hoje, já falei demais, né? Vamos para dividendos e Datacom aí para a gente finalizar. Copel. A gente tem aí uma sinalização de Datacom em abril, mas como você pode ver aí, né, em 2023 não veio, ficou para setembro. Então agora em 2024, se não vier, vamos ter que esperar só para setembro. Quem sabe? Neoenergia, também temos aí uma sinalização para abril, até agora sem novidades. E se não vier, talvez só no meio do ano aí, né, junho ou julho, para a gente esperar. E já a CPFL Energia também sinalizando dividendos Datacom para abril. E aqui, conforme eu já trouxe no vídeo de Datacom, a informação que a gente tem é que a empresa está com a proposta a ser deliberada para o pagamento aí de cerca de R$ 2,75 por ação. Não é nada oficial ainda, precisa ser aprovado, né? E se aprovado, a Datacom vai ser até o dia 26 de abril agora. E esse pagamento representa um yield aí de mais de 7%, né? Quase 8% aí, baseado nas cotações de hoje da CPFL Energia. Como eu disse, das três aí, quem está com yield melhor é a CPFL Energia, embora as duas tenham mais potencial de crescimento, na minha visão. Então por hoje é isso. Me fala aí nos comentários, inclusive, se você investe em alguma dessas empresas. Um abraço, bons estudos e até a próxima.